Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha quem voltou, como se nada tivesse acontecido, no maior cara de pau, com uns quilinhos a mais, com uma filhinha de 3 anos, loira. Eu acho que no último vídeo eu não estava ainda. Enfim, muita coisa aconteceu. Aos poucos eu vou compartilhando aqui com vocês. No único vídeo não será o suficiente, né? Obviamente. Vamos lá, começar pelo início do meu propósito de gravar aqui com vocês, né? E de retomar aqui esse bate-papo, essa conversa, que eu lembro que na época me confortou bastante, a gente teve uma troca muito interessante. Eu recebi diversos desabafos, diversos compartilhamentos aí de histórias que me emocionaram, que me confortaram, enfim. Então, vou dar seguimento a isso. Em outubro do ano passado, eu tive o diagnóstico final oficial da fibromialgia. Então, foi uma saga aí, 2022, entre diversas especialidades médicas, exames, e até chegar, né, a esse diagnóstico com a reumatologista. E eu, com os meus 102 quilos, à época, tomei a decisão de que eu faria cirurgia bariátrica, porque eu estava tendo crises atrás de crises, de dores mesmo muito fortes, de fadiga, de depressão. E eu falei que dentre as batalhas, né, que eu teria que travar aí na minha vida, a obesidade não era uma que eu queria, que eu estava disposta. É uma fragilidade minha há muitos anos, então eu entendi que eu não queria mais isso pra mim. Não que a cirurgia bariátrica faça milagres e vai ser a salvação da pátria. Exige aí também uma disciplina, uma reprogramação da mente, mudança de hábitos, né? Então, tudo isso eu tô muito ciente, né? Afinal de contas, a minha mãe é operada, o meu irmão e a minha irmã fez 1 ano agora também de operada. Então, eu acompanhei sempre muito de perto pós-operatório, rotina, prós e contras, né? Então não sou uma pessoa alienada que simplesmente toma essa decisão do dia pra noite. Na minha cabeça, a questão da obesidade era tempo, né? Questão de tempo. Eu sabia que eu só não era mais obesa, né? Quando eu me encontrei obesa, porque eu tinha uma mente muito paranoica, né? Então eu sempre fui. A obesidade sempre foi uma problemática muito séria pra mim. Então eu sabia que minha família já tinha essa tendência, né? De engordar. O meu metabolismo é extremamente lento. Uma prova disso é que eu fui fazer uma endoscopia, um dos exames pré-operatórios, e eu tava fazendo uma dieta super leve a semana inteira, super leve mesmo. Comprei marmitinhas, enfim. Mas eu não tinha ido no banheiro, né? Fazer número 2, há mais de uma semana. Então eu fiz endoscopia, fui sedada e tal, mas foi inconclusivo porque tinha muitos resíduos ali, né? Então eles não conseguiram verificar direito. Então na semana seguinte eu refiz a endoscopia. Então eu fiz, salvo engano, na quinta e refiz na sexta, ou ao contrário, mas é irrelevante. E aí eu fiquei sem ir a semana inteira de novo no banheiro. Quer dizer, eu já não tinha ido, fiquei mais uma semana sem ir. E eu fiz uma dieta ainda mais leve, mais líquida. E no dia do exame eu fui no banheiro. Eu dei graças a Deus, porque eu não queria passar por aquilo de novo para não conseguirem ver. Então fui até o último minuto. E chegando na clínica, eu acho que de nervoso, eu fui no banheiro. E aí consegui fazer o exame. Mas notem, né, quão lento é o metabolismo, né? O quanto eu demoro para processar os alimentos. Então tem gente que fala que é mito, que é lenda, que é desculpa de preguiçoso. Quem fala isso certamente não tá na mesma condição, né? Não tem esse problema familiar, não tem esse histórico, não tem essa genética ruim, né? Porque a obesidade é uma doença, então se você tem uma predisposição, obviamente não é algo positivo, né? Então, é isso. Então tá, eu tava na obesidade grau 1, tive esse diagnóstico e falei, eu não quero
ficar nesse efeito sanfona pro resto da vida. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder acompanhar a minha filha, a infância dela, já está com 3 anos. Se eu, uma pessoa normal, fosse perder esse peso que eu preciso perder, que é de 20 a 30 quilos, pelo menos, eu levaria pelo menos, desculpa, no mínimo, desculpa a redundância, mas eu levaria no mínimo de 2 a 3 anos. Minha filha já estaria aí com 5, 6. Então é uma fase muito gostosa que eu quero poder pular, brincar, sem ficar ofegante, sem ter tontura, sem ter dor nas articulações, joelho, tornozelo, coluna, sabe? Então eu pensei muito nisso. Então, de forma muito consciente, analisando vários fatores, eu tomei a decisão de operar. A minha irmã fez a cirurgia, então agora completou 1 ano, tá super bem. Ela foi uma inspiração também, né? Posso dizer assim, porque a minha mãe acho que tem 24 anos de operado, meu irmão 18. É alguma coisa assim. E a técnica utilizada com eles já não é feita mais, principalmente da minha mãe. Ela foi a 8ª a operar aqui em São Paulo. Ela foi uma das cobaias da Santa Casa a fazer esse tipo de cirurgia. Então, a cicatriz dela é diferente, a recuperação dela é diferente, a dieta, enfim. Não podia me apegar ao processo que eles passaram, né? A da minha irmã já é o processo que eu vou ser submetida também, né? Então, eu vendo o pós-operatório dela, as consequências também, né? Porque você acha que existe uma vida antes da bariátrica e depois da bariátrica, né? Tem muitos fatores limitantes também que permeiam essa situação. Mas eu vi que eu estava disposta a passar por aquilo. Eu avaliei e para mim os prós compensavam os contras. Então comecei a fazer todos os exames. A médica falou que o meu IMC estava abaixo do recomendado de imediato para cirurgia, né? Então, por exemplo, se você tem um IMC que já é adequado, né? Já é um fator determinante para cirurgia, você já vai direto. Então, nem todos os exames a pessoa que eu fiz, a pessoa também faz. E eu não tinha o IMC adequado pra passar direto, digamos assim, né? Então ela teria que investigar a minha saúde, verificar se tinha alguma comorbidade atrelada e que justificasse eu me submeter a esse procedimento cirúrgico, né? Pois bem, foi constatado ali a apneia de sono, eu tinha umas pausas ali na respiração, minha pressão também subia à noite, passei no cardiologista, o cardiologista falou que essa pressão subindo à noite era em decorrência do sobrepeso, que eu perdendo 5 quilos já melhoraria, mas que ele entende que não é o suficiente para uma condição saudável de vida, então ele é a favor da cirurgia. Tive problemas assim com a endócrino, ela achava que era mais viável eu ficar injetando Ozempic na barriga, que é um medicamento para diabético e não lembro. Enfim, mais que uns efeitos colaterais ao emagrecimento. E só que é caro, é demorado e sabe, não vi sentido, né, em gastar todo esse dinheiro, esperar todo esse tempo. Eu queria realmente algo mais rápido. Não porque eu acho que seja mais fácil, porque não é mais fácil, é muito mais complexo, mas me traria esse tempo, né, digamos assim, encurtado, para que eu possa, depois da sequência, e voltar a ter um estilo de vida que eu já tinha antes, né? Então, sempre gostei de me alimentar bem, de comer fruta, verduras, né, de ter uma alimentação saudável. Sempre gostei de ir pra academia, sempre fui muito ativa, sempre gostei de dançar, enfim, dar pirueta, sempre fui uma pessoa muito ativa. E essa condição física é limitante. Então, eu sinto falta diária, eu sinto muito cansaço, sinto muitas dores. Então, eu sempre falo, né? Uma pessoa com sobrepeso e sem sobrepeso indo pra academia, elas têm respostas diferentes, elas têm desempenhos diferentes, elas têm, enfim, né? Eu, hoje, andando até a academia, eu demoro muito mais do que eu demoraria se eu estivesse magra. Enfim, são vários fatores que. Desculpa, gente.
que eu analisei, que eu pensei. A endócrino achou que era muito mais fácil. Deixa eu pausar aqui que eu vou tossir. Eu tentar por meios alternativos. Não tem caminho fácil. A cirurgia não é fácil, os meios alternativos não são fáceis. Também você não engordar não é fácil. Você manter-se magro não é fácil. Nada é fácil. Mas eu insisti pela minha... Pelo meu histórico familiar. Eu insisti pela fibromialgia. Então eu insisti pelo meu emocional. Porque eu até brinco, né? Eu posso estar sem nenhum real no bolso. Se eu estiver magro, eu tô bem. E me abala muito, mexe muito comigo. Me sinto outra pessoa. Eu evito me olhar no espelho. Eu olho rapidinho, assim. É muito complexo, é muito complicado pra mim falar sobre isso. Sempre foi uma questão. Mas é muito ruim você se olhar no espelho e você não reconhecer quem você tá vendo. Você não se sentir parte daquilo, né? Você olhar você naquela condição e você não... Fala, nossa, não sou eu. É como se estivesse num corpo emprestado. E isso não é nem um pouco bom, né, pra minha sanidade. Então, me machuca ter aquele monte de roupa no armário e não entrar em nenhuma delas. Eu também não consigo me desfazer, porque me machucaria muito mais tirar do armário. Era como se eu aceitasse aquela condição pra minha vida, como se aquilo fosse permanente. Então, eu sempre evitei comprar roupas enormes. Eu sempre comprei uma ou outra peça. Vocês podem ver que as minhas fotos estão sempre, geralmente, com as mesmas roupas. Porque eu entendia que aquilo era temporário, era uma fase, que aquilo não era eu. Quem era eu era quem tá naquelas roupas que eu... Milhares de roupas, inclusive, que eu tinha e tenho, né? Então, eu quero voltar a me olhar no espelho e me reconhecer. Eu quero voltar a me olhar com segurança, com vontade, sabe? De se admirar, de se maquiar, de querer se cuidar. Coisa que hoje não tenho disposição, energia, vontade. Porque é como se não fosse meu. Eu falo, não é meu, eu não preciso cuidar o suficiente. A hora que for eu de novo, eu volto a me cuidar. Sabe? É uma coisa meio maluca, assim. E, e como eu comentei logo no início, eu só não fui obesa antes porque eu tinha uma cabeça muito problemática, né? Então eu sempre lutei contra essa tendência natural que uma hora aconteceria. Eu sabia que era realmente questão de tempo. Eu sempre me tratei como prioridade, sempre me cuidei, sempre fui à academia, sempre corri atrás de tratamentos estéticos, porque eu tinha tempo, porque eu era meu próprio foco. A partir do momento que eu deixei de ser o meu foco, que eu tinha outras prioridades, começou cuidando do meu avô, quando eu vim morar com ele, com TCC, OAB, casa, conta, veio um turbilhão de coisas para eu gerenciar. Foi muito rápido, assim, né? Foi num espaço de tempo muito pequeno. Em seguida, eu consegui me recuperar, porque, enfim, meu avô faleceu, eu fiquei desempregada, e eu voltei a cuidar de mim, só que não de uma forma consciente, de uma forma também de transferência, digamos assim, né? Eu transferi o meu luto, eu transferi as minhas frustrações pro meu corpo de novo, né? E fiquei ali indo pra academia às vezes 2 vezes por dia. Na academia tá bom, eu ia na Smart lá. Assistia filme, fazendo agachamento, porque eu achava um desperdício de tempo eu ficar no sofá assistindo um filme. Eram 2 horas ali que eu ia estar queimando caloria e eu tava deitada inerte, né? Sedentária. Eu usava creme termogênico, cinta, eu não comia pão, não comia arroz, não tomava refrigerante. Então eu surtei. Gastei uma grana com tratamentos estéticos também, para não ter flacidez e gordura localizada e piriri pororó. Pois bem, cheguei ao peso que eu gostaria de estar. Engravidei. E aí fiquei muito deprimida no início, porque eu tinha 16 dias de empresa. Estava 6 meses desempregada, né? Em questão de carteira assinada. Eu fiz uns bicos aí no meio do caminho, porque eu tinha conta pra pagar. Mas foram 6 meses sem registro. E era um cargo que eu queria muito. Era um trabalho que me satisfazia demais.
trabalhar com um produto que eu já conhecia, que eu já tinha certo domínio. Uma promessa ali de ganhar dinheiro, né? Não que isso tenha realmente acontecido, né? Porque era uma empresa difícil de lidar, tive alguns problemas ali, alguns conflitos, né? E acho que algum deles também tiveram relação com a minha gravidez, né? Não foi bem recebida, não foi bem vista. Eu entendo, mas não concordo, porque eu sei que eu não tive aí intenção nenhuma de entrar na empresa grávida, eu não sabia, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas foi muito difícil de assimilar o que estava acontecendo. Com isso eu tive um ganho de peso também no final da gestação, do meio pro final da gestação, absurdo, questão de ansiedade, de preocupação, de nervoso, de diversos fatores. E fiquei bem, né, acima do peso no final da gestação. Atingi 110 quilos quando grávida. Acabei depois emagrecendo um pouco, mas nunca fiquei abaixo dos 89. Foi meu mínimo durante esses 3 anos aí. E então hoje eu não tenho mais como me priorizar, né? Eu tenho minha filha, eu tenho uma casa, eu tenho 3 cachorros, eu tenho um quintal enorme, eu tenho 4 frentes aí que eu faço essa gestão aí de trabalho, faço pós, né? Comecei agora recentemente, né? No ano passado. Então eu não tenho mais a disponibilidade que eu tinha quando eu consegui emagrecer da outra vez. Não tenho disponibilidade, não tenho o mesmo recurso financeiro, né? Não que eu não tenha, mas as minhas prioridades mudaram. Eu não posso alocar esse dinheiro mais nisso. Então tá fora de cogitação, né, no meu ponto de vista. Então é isso. Sempre que eu deixei de ser meu foco, as coisas começaram a seguir no caminho que até então era natural que acontecesse, em decorrência desse histórico todo familiar aí, enfim, né? Não é muleta, é um fato. E só quem vivencia isso é que realmente pode afirmar, né? Porque sente na pele. Então, é muito fácil a gente julgar de fora quando a gente não vive as mesmas condições que a outra pessoa, né? Não calça os mesmos sapatos que ela. E vou tossir de novo. Então é isso. Eu entendo que a minha magreza, ela nunca foi saudável. Ela nunca aconteceu de forma natural. Ela acontecia porque eu me forçava, né? Eu não tinha uma cabeça boa, estruturada. Eu era realmente muito paranoica, muito maluca em relação a isso. Então eu consegui manter por algum tempo em decorrência disso, né? Mas a partir do momento que eu saí de cena, que eu tive outras coisas para dar conta, tudo desandou, né? Então eu acho que a cirurgia é um caminho que vai me ajudar a resgatar essa energia, essa força e essa disposição aí que eu tanto preciso pra, não sei se é a colocação certa, mas reassumir, digamos assim, a minha vida e quem eu sou, sabe? Então foi bem difícil em relação ao endócrino. Eu fiquei muito nervosa, foi muito tenso. Eu tive crise de ansiedade, assim, de ver todo mundo banalizando tanto como, ai, você não precisa disso. Como se eu já tivesse magra, assim, e fosse uma futilidade. Quando na verdade foi fruto de muita reflexão. E, de novo, na terapia, a minha psicóloga é contra, ela não queria, ela sugeriu que eu tratasse através de método Ravena ou alguns semelhantes, né? Que custam 4 ou 5 mil reais a média. E demoram, né? Também mais de ano. E não é uma jornada que eu tô trilhando de agora, né? Então já venho trilhando, já venho brigando, coisas já vem acontecendo. Então não é algo do dia pra noite, né? Então eu já tô sofrendo aí com esses altos e baixos há um tempo. Então eu simplesmente entendi que eu não quero mais. Eu não quero mais e eu vou arriscar e eu vou me sujeitar realmente, sim, a esse procedimento, porque eu acho que ele vai ser um trampolim para eu atingir os objetivos que eu quero,
né? E acho que o fato de eu me olhar no espelho e voltar a me enxergar vai me ajudar com ansiedade, com depressão, a querer me cuidar. Acho que vai melhorar minha relação com a minha filha, com os meus amigos, com a minha família. Eu fico muito pilhada, muito estressada, muito amargurada, por estar nessa condição. Ainda mais quando tem algum evento, que eu tenho que sair, que eu não acho roupa, que nada fica bom. É muito doloroso. Mas é isso. Hoje foi só um desabafo geral aí, que eu já falei, né, por mais de 20 minutos, para contextualizar um pouco das pessoas que não sabiam que eu ia operar ou por que eu ia operar. Volto depois para falar sobre quais foram os exames que eu fiz, que como eu comentei, quem tem o IMC indicado às vezes não tem necessidade de fazer todos eles, né? No meu caso foi um check-up para poder investigar alguma comorbidade associada. Venho falar então depois da fibro, que é um assunto que sempre me perguntam no Instagram, no WhatsApp, enfim, Face, em outras redes aí. E eu vou falar de fibro, vou falar de pós-operatório, vou falar dos exames pré-operatórios, vou falar de como é que foi na terapia. Vou falando. Não sei quando, tá? Vocês já me conhecem, sabem que eu não vou prometer nada, que vai ser um por semana, um a cada 15 dias, um por mês. Eu vou aparecer quando eu puder. Mas eu quero ter esse momento aqui também de poder me expressar. E é isso, tá bom? Obrigada por quem conseguiu assistir até aqui. Espero que essa experiência também seja, enfim, né, seja benéfica de alguma forma para você que tá tentando aí, quer operar e não tem coragem, porque requer coragem, ou desconhece ainda quem tenha feito. Eu não fiz ainda, mas eu conheço pessoas que fizeram, né, muito próximo, né, dentro da minha casa. Então, posso comentar, né, não com a propriedade que eu poderia comentar tendo feito, obviamente. Mas já é alguma coisa. Em breve poderei comentar como uma pessoa, né, como uma Bari, né, como as pessoas apelidam. Então é isso. Se fez sentido pra você alguma coisa do que eu disse aqui, dá um like aí no vídeo pra me ajudar e se inscreve no canal pra receber, né, as informações aí dos próximos vídeos. Se quiser fazer algum comentário também, fica à vontade, que eu vou responder. Tá bom? Combinado? E se tiver alguma dúvida também, enfim, qualquer coisa. Um beijo, valeu!